Nós estamos de volta, você que está nos acompanhando, você sabe onde você estiver, você está guardado aqui no meu coração. É com grande alegria que hoje eu vou matar a saudade dos concursos de Miss. Nós estamos recebendo essas meninas maravilhosas aqui da cidade de Monte Alto. Nós vamos falar sobre a representatividade da mulher montealtense e está aqui do meu lado a nossa Miss Monte Alto. Seja muito bem-vinda, eu estou muito feliz ao estar ao lado de mulheres tão lindas como vocês. Muito obrigada, um prazer estar aqui, é uma honra, fiquei muito feliz pelo convite também. E tô um pouquinho nervosa. Mas passa. Essa é a Nathalie, a nossa Miss Monte Alto. Agora nós vamos conhecer a Miss Simpatia. Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Estou presente aqui no programa do João e Anne, sou muito grata por estar aqui. É isso. E aqui eu fiz questão que ela estivesse aqui, porque eu que descobri ela aqui em Monte Alto, a Carol, que foi a Miss Belíssima, e ela gostou, tomou gosto por esse mundo, que esse ano ela teve um desafio de organizar o Miss Monte Alto. A gente vai saber todos os detalhes, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, João, mais uma vez pelo convite, né? E é muito gratificante, né, saber que o nosso trabalho é sempre bem visto por muitas pessoas. E eu fico muito feliz, porque foi a partir da sua faixa que veio a de Miss Imprensa 2024. Vamos conhecer um pouquinho da vida, da trajetória dessas mulheres que hoje têm a grande missão de estar em eventos e levar o nome da cidade. Vamos conhecer um pouquinho da trajetória da nossa Miss Monte Alto. Você vem de uma história onde a sua mãe foi muito guerreira. Conta para nós como foi a sua infância, essa questão da sua mãe e da sua avó. Eu fui criada, né, por mãe solo. A minha mãe tinha eu e tinha meu irmão, que somos 6 anos de diferença. E a criação foi com a ajuda da minha avó, né? Ela tinha rede de apoio, que eu ficava com a minha avó para poder ir à escola, até para minha mãe poder trabalhar. Então, esse ano foi um orgulho para mim, foi uma honra deixá-las tão felizes assim. É uma alegria, né? E a nossa Miss Monte Alto ama animais, inclusive tem 2 gatinhos. É casada, Miss? Nós nos juntamos, né? Mas a gente pretende casar esse ano ainda. E qual que é o nome dessas gatinhas que você tem? Eu tenho a Gelry e a Chloe. A minha gatinha é de 4 anos e uma de 4 meses, né? E eu tenho um relacionamento de 6 anos e meio. Olha, agora essa semana é dia dos namorados, tem muitos acontecimentos bons aí, quem né? Quem sabe, é aniversário do mês dele também, é aniversário dele esse mês também, quem sabe vem uma surpresa aí. A nossa Miss Simpatia, quando a gente fala sobre simpatia, é aquilo de você ser cordial de manhã, principalmente, não sei se você já teve a sensação de quando você fala bom dia para uma pessoa idosa, vem aquele bom dia verdadeiro. Eu acho que é isso, a simpatia é você ter uma socialização, e você teve ali entre as meninas, e realmente a gente vê que você é uma moça linda e simpática. Como que você encara a questão de ser educada, se socializar com as pessoas? Porque ali você se deu bem com as candidatas e com a sociedade. Com a sociedade, eu acredito que eu também me saio bem, por eu também trabalhar com atendimento ao público. E você deu o exemplo do idosos, eu trabalho muito com idosos, vai bastante gente de idade na farmácia e é onde eu me identifico e eu tenho o prazer de cuidar da gente. Então, essa forma de demonstrar algo encantador, um bom dia encantador, faz com que cativa a pessoa, faz com que ela esteja ali por você. Então, eu acredito que essa simpatia, esse carinho, ele vem muito de mim. Então, eu acredito que este título cabe muito a mim e eu sou muito feliz por carregar ele. E que você continue sendo assim, porque o mundo precisa de pessoas como vocês, como nós. O mundo precisa de amor, de mais empatia, e isso vocês têm de sobra. Agora, vamos falar um pouquinho da Carol. A Carol, ela não participou do Miss Monte Alto esse ano, ou seja, ela participou. Ela teve voz e vez na área da comunicação da ferramenta aqui em Monte Alto, mas esse ano todo mundo sabe que o organizador Valpair Vilela passou por um momento delicado. E aí, Carol, ficou nas tuas mãos. Como que é? Eu sei, eu fiquei 25 anos organizando um concurso, a gente sabe que a gente tem que ter a preparação de músicas, a preparação das vestimentas, a questão de disciplina, a questão de organização. E aí, como que foi organizar um Miss Monte Alto? Gente, foi loucura.
Mas, que nem eu falo, foi tudo para honrar o nome do Walter Vilela por tudo que ele fez por mim na época do meu concurso e tudo que ele já vinha fazendo desde janeiro com essas meninas. Então, abandonar um sonho assim como foi, né? Porque a gente não espera que uma doença vá acarretar qualquer um assim. Então faltava o quê? 20 dias para o concurso. Eu falei assim, a gente não pode cancelar, porque a gente tinha contratos com patrocinadores, com o local, as meninas já tinham vestimentas, tudo alugadas. Então eu falei assim, por que não a gente não dar continuidade naquilo que o Walter estava fazendo? Não só por honrar o nome dele, mas sim por não desistir do sonho das meninas, né? Porque é um sonho, né, de estar lá, de conquistar uma faixa e de representar uma cidade de 50 mil habitantes que nem é Monte Alto. E aí foi onde que eu tomei a frente, junto com a Aniele, que é a Miss Monte Alto 2024, e junto com a Vitória, Miss Simpatia 2024. E, obviamente, com o aval do Valtair, mesmo internado, o companheiro dele, o Eric, nos ajudou. Então, como já estava tudo muito planejado, então só foi a gente pegar os papéis, acabar de organizar, explicar para todos os patrocinadores, jurados, que a gente ia dar continuidade no evento, né? Então a gente fez da maneira que a gente conseguia. A gente teve muito apoio de muita gente, a prefeitura nos ajudou, a Secretaria do Turismo também ajudou. Então, assim, o apoio que a gente teve deles foi muito fundamental, né? Porque a gente precisa desse apoio. Foi uma loucura, obviamente, né? A gente teve que passar em cima de críticas o tempo inteiro, mas a gente fez isso por orgulho, né? Para deixar elas felizes. E como eu falo, a gente fez por honrar o nome do Valtair, que fez muito pela gente dentro dessa caminhada. Então a gente não poderia quebrar um sonho assim, né? Então foi onde que eu falei, vamos dar continuidade. Então a minha voz foi a voz de abertura e eu agradeço demais as 8 candidatas por terem confiado em mim, no meu trabalho, porque foi assim, uma luta bem árdua, mas que no final deu tudo certo. Foi gratidão ver a Nath, a Isa, a Brenda se tornarem as novas representantes de Monte Alto. E não só o sonho das 8 candidatas, mas de toda a comissão, de todos os patrocinadores. A gente sentiu que vocês tiveram dificuldade na questão do Miss Imprensa, mas sim, vocês foram lá, realizaram, elegeram que inclusive a Miss Imprensa não está aqui hoje por motivo de trabalho, mas uma outra oportunidade, com certeza elas vão estar aqui conosco. Eu tiro o chapéu para você, Carol, muito porque obrigada. Eu sei o quanto é difícil, já realizei o concurso Miss Monte Alto, né? Eu me recordo quando eu realizei um concurso, tive a missão de realizar o concurso Miss Brasil, que eram meninas de todo o estado de São Paulo, então a gente sabe que não é fácil, porque quando a gente trabalha com meninas, a gente está trabalhando com sonhos. Exatamente. E a gente tem que preparar muitas meninas para elas ganharem, assim, ó, eu vou ganhar ou eu vou perder, então a gente tem que estar preparado para isso, né, Carol? Sim, e como eu te falei, são 8 candidatas com 8 personalidades totalmente diferentes, né? Por mais que elas sejam maiores de idade, a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação. Eu fiz publicidade, então eu sei trabalhar com qualquer tipo de público, né? Mas só que assim, é uma questão de sonho. Então, assim, como que você quebra um sonho de uma pessoa que está buscando por algo? Sim. Então, assim, foi bem difícil. Foi dias assim, eu deixei até minha loja de lado para poder focar 100% no Miss, mas no final deu tudo certo e isso que importa, né? Ver elas felizes com os sonhos realizados. A gente realmente teve um problema no Miss Imprensa, que foi desmarcado em cima da hora, mas depois a gente conseguiu remanejar, mas deu tudo certo, graças a Deus, todo mundo nos apoiou, principalmente os nossos patrocinadores, que não deixou a gente na mão. A nossa Miss Monte Alto, eu adoro falar sobre a representatividade. Você teve uma transição na questão do seu cabelo, e o que eu sinto, o maior orgulho, é saber que os concursos de beleza hoje estão dando oportunidades, estão elegendo mulheres negras. A gente antigamente só via loiras, magrinhas, a gente já falou sobre isso aqui. Aí você veio com essa simplicidade, com essa sua beleza, nessa transição que você teve capilar, contribuiu para que você pudesse ter mais oportunidades na área de modelo.
você não se sentia bem com o seu cabelo? Como que ele era? Assim, na minha época de infância, a gente não tinha exatamente essa representatividade. Eu não tinha onde eu olhar para alguém e eu querer ser igual. Na época, normalmente, todo mundo alisava os cabelos, né? Então, assim que eu fui crescendo, que eu fui observando as mulheres negras ao meu redor, era isso que eu queria também. Eu queria alisar meu cabelo, até porque, na minha cabeça, de criança, eu conseguiria um namorado somente com o cabelo liso. E aí eu alisei, né? Eu consegui convencer a minha mãe. E aí eu passei alguns anos alisando, não sei falar exatamente, até que eu conheci uma cabeleireira, a Bianca, daqui de Monte Alto. E eu pedi pra ela, falei, ai Bianca, eu quero que você alise meu cabelo. E ela falou assim, eu não vou alisar. Fiquei extremamente chateada. Aí ela falou assim que ela iria me ajudar na transição. Se eu não gostasse, se eu falasse, ó, não, eu não quero alisar mesmo, aí sim ela faria a progressiva, né? E aí ela me ajudou assim completamente, com produtos, com cuidados, e aí foi quando eu fui pegando o amor, fui conhecendo o amor no meu cabelo, na verdade. E aí depois de um tempo eu comecei a receber propostas, né? Pra tirar foto em alguns lugares, foi quando cresceu esse sonho, essa vontade de ser modelo e me aceitei assim da forma que eu sou. Eu tava de olho lá no Miss, inclusive foi muito bem organizado. E eu vi que no traje de gala você colocou um adereço, né, alguma coisa na cabeça, você entrou com o cabelo no traje de banho. Então, neste momento aí, na hora que você entrou, você olhou para trás e falou, olha, hoje eu estou aqui. Sim. Valeu a pena. Eu entrei na abertura e no traje de banho com o cabelo solto. Depois eu preferi, né, fazer um penteado. Também para mostrar que o meu cabelo ele pode ser de diversas maneiras, eu consigo arrumar ele de diversas formas. Eu fui, né, até perguntada sobre isso no Miss Imprensa. E também eu achei, assim, consegui demonstrar que meu cabelo pode ser elegante. A gente consegue fazer, né, o penteado, alguma coisa para elegância também, para vários tipos de ambientes, né? E seu cabelo é lindo. Obrigada. A minha simpatia, a Isabelle, eu quero saber como que foi a preparação, porque tem aquilo. Na verdade, ela já tem, assim, ela tem uma altura de modelo de passarela, não sei, eu quero saber depois se ela participou de alguma coisa ou sonha com o mundo das passarelas, mas como que foi a preparação? Dorme pouco, medo de olheira, de sair aquela espinha, de ficar doente, a ansiedade, como que foi essa preparação para o Miss? Olha, gente, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu passei, assim, refletindo, gente, eu preciso me preparar, eu preciso estar autêntica no dia, preciso estar perfeita, e foi muito delicado também. Eu tive que ir em Jaboticabal fazer a minha maquiagem, então aí eu vim correndo aqui pro concurso, porque não tinha maquiador disponível aqui, a agenda estava cheia, então foi um processo que valeu muito a pena ser vivido. Foi correria, mas também eu pude entregar beleza nessa circunstância, pude entregar sutileza também. Então, no meu traje de banho, eu acredito que eu tenha me saído super bem, porque foi aí nele que eu me mostrei ser mais simpática. Ô Carol, como que vocês da organização ali, a gente sabe, infelizmente a gente não consegue agradar a todos. Vocês sabem que o ano passado aconteceu uma coisa muito delicada, que eu acho isso muito chato, porque a gente faz realmente isso com amor, eu lembro que eu trabalhava com isso, mas eu sempre trabalhei com as meninas e você já esteve ao meu lado, a questão da disciplina, da humildade, do respeito. Você tem que se dar o respeito para que você receba o respeito. Sim. E a gente viu que neste ano, depois que vocês ficaram a par, foi muito bem organizado. E aí, como que você preparou essas meninas? Falar a verdade, foi um puxão. Tem algumas teimosas? Tem, né? Foram cada puxão de orelha, porque muitas delas, né, a gente sabe que trabalha em comércio, que às vezes não consegue, mas a gente puxava bastante no pé, assim, por ter um pouco mais de responsabilidade, principalmente nos ensaios, que era feito de sábado. A gente sabe, né, de sábado a gente gosta de sair, ainda mais essas meninas que namoram, tudo, a gente pegava muito pé nessa responsabilidade, né? Então, assim, ainda eu até brincava com ela, gente, não é que eu quero ser chata, mas é que, como a gente passou por um processo e a gente sabe como funciona,
Então a gente quer que a gente dá o melhor para elas, né? Então assim, os puxões de orelha que a gente dava era mais assim, para elas terem consciência que aquilo que elas estavam fazendo reflete muito hoje no que elas vão ser. Então assim, o puxão de orelha é para elas aprenderem que elas precisam ter de responsabilidade, que elas têm que abrir mão de certas coisas para poder seguir em frente, né? Que nem eu falava, já que vocês querem ser misses também tem que renunciar a certas privacidades, algo particulares. Quantas vezes eu não deixei de fazer algo particular para ensaio, para poder ir em evento? Então eu dava esse toque nelas para elas poderem entender que isso também, Miss, é ser representante, é abrir mão de certas coisas que você não vai poder fazer naquela hora, né? O comprometimento. É o comprometimento. Então, assim, tinha os puxões de orelha, assim, tanto meu quanto da Kelly, que ensaiava elas, né? Porque como a gente meio que deliberou funções, então cada uma ficou com uma parte. Então eu não ia nos ensaios, né? Então eu ficava responsável a Kelly. Também dava os puxões na orelha, vamos ensaiar. Não tá bom ainda, tipo assim, no dia da apresentação que elas fizeram, a gente ia cancelar porque a gente não conseguia juntar todas. Aí no final juntamos todo mundo, conseguiu fazer uma ótima abertura e deu tudo certo. Os puxões de orelha no final valeram toda a pena. A Nathalie, ela sempre teve o sonho de ser modelo. Nós sabemos que a carreira de modelo tem um período, e por isso que eu sempre falava para as meninas, sempre vocês têm que ter um trabalho paralelo ao ser Miss ou modelo, porque não é sempre que aparecem trabalhos. E aí teve uma hora que você sonhava com a vida de modelo, deu uma pausa e foi à procura de um trabalho. A gente tem que dar prioridades, né, em certas fases da vida. E enquanto eu sonhava, eu trabalhava. É lógico que assim, eu não cheguei aonde eu quero estar ainda, mas o Miss foi assim, o maior passo até hoje para chegar aonde eu quero estar. E eu sempre trabalhei, desde os meus 14 anos eu sempre fui atrás. Estudei também bastante. Aí eu comecei a fazer as tranças e foi quando eu pensei que eu consigo encaixar, né, o meu estúdio com essa fase de modelo. Hoje eu também trabalho, eu sou CLT ainda, mas eu tô conseguindo encaixar nessa rotina corrida. E agora você pode ter certeza que vai ter muitas oportunidades, que vida de Miss não é fácil, vai aguentar até o fim. Estou vendo que a agenda da Miss é extremamente lotada. Isabelle, você sempre sonhou com o mundo das passarelas. O que você pretende a partir desse título? Porque vocês acabam ficando em evidência na sociedade, na mídia. Como que você vê o seu futuro a partir do dia que você recebeu a faixa? Bom, meu futuro eu vejo que é algo mais visível agora, é algo mais palpável. Eu sempre gostei de desfilar, mas eu acreditava que eu seria jogadora de vôlei.
por eu ter 1,80 de altura. Mas você joga vôlei? Eu jogo por esporte, né? Por lazer, mas é não... boa jogadora? Ai, gente. Eu vou ter que dar umas espiadinhas nela jogando vôlei. E foi incentivo da minha mãe e do meu pai. Não, você vai ser jogadora, você tem porte e tal. E eu falei, mãe, não é isso. Eu gosto de tirar foto, eu gosto de ser mais minimalista. E foi aí que a minha amiga, Evelyn Coutinho, que ganhou o Miss Monte Alto 2023, ela falou, amiga, por que você não participa do Miss 2025? E foi aonde eu quis me encontrar. Então, futuramente, eu pretendo sim levar adiante, quem sabe uma futura passarela da Vogue. Olha, tem que sonhar alto mesmo. Sim. Carol, após a realização do Miss Monte Alto, você ainda e a comissão continua sempre ali atenta às meninas. Sim. Quando o pessoal precisar de fazer fotos de alguns eventos, entre em contato com você, pode entrar em contato com o Valtair. Como que está sendo agora essa organização pós-concurso? Então, como o Valtair ainda ele tá um pouco debilitado, ele não tá 100% ainda podendo fazer parte de eventos, nem nada. Então ainda eu tô à frente de tudo, né? Então sou eu que ainda organizo todos os eventos das meninas, mas obviamente com o aval dele. Então a gente tem um grupo, então eu vou marcando, aí ele vai olhando, aí ele também vai ajudando, né? Conforme ele pode, porque ainda ele não pode ter presença, né? Ele não pode receber pessoas presencialmente na casa dele, pela saúde tá bem debilitada. Então eu faço questão de ainda continuar levando, né, as meninas para todos os eventos que eu consigo encaixar elas. Elas já foram na Rádio Cultura esses dias, na Festa da Meninas e o Dream elas também já foram apresentadas, aí agora também tem os restaurantes que a gente já vai começar a marcar também, e os outros eventos, né, então pode entrar em contato comigo ou diretamente com o Valtair que a gente entra em contato com elas. Que inclusive já fica aqui o convite para vocês. Nós temos a realização do desfile dos idosos do asilo, que é um desfile de moda. Nós temos o desfile do autismo, com as crianças autistas, que é a primeira vez, vai ser desafiador para mim. E tem o desfile da PAI. Então vocês podem ter certeza que vocês vão estar participando de todos esses eventos aí, eu não vou esquecer de vocês. Agora, a nossa Miss Monte Alto, falando sobre a questão da solidariedade, a gente vê muitas Miss, eu não me recordo o nome dela, ela foi fazer um trabalho brilhante na África. E toda Miss, ela tem também esse desafio de prestar um serviço social na sociedade. Você idealiza alguma coisa no asilo, na PAI, tem o projeto Osmar Luz, você tem alguma coisa em pauta para realizar em prol a uma sociedade mais justa? Olha, eu sou muito encantada, né, nessa questão. Eu até tenho uma tia que é deficiente auditiva, eu falo em Libras, que eu aprendi totalmente 100% com ela, tudo que eu sei. Olha. E assim, a minha maior vontade era fazer um curso para eles, assim, que é onde eu tenho mais contato, porque hoje em dia ainda falta muita comunicação nessa área. Hoje cresceu bastante o estudo sobre o autismo, sobre as outras, né, deficiências, mas assim, o deficiente auditivo ainda está um pouco deslocado, né? Então, a minha maior vontade é hoje fazer um curso, porque por mais que eles consigam se expressar, ainda falta uma comunicação. Então, acho que se eu for fazer, eu faria nessa... Olha, que bacana. Vamos colocar em pauta aí, dentro do programa também, mostrar o trabalho de vocês, hein? E simpatia. A gente vive num mundo onde a vaidade fala muito mais alto. Você tem que ter uma preparação, que o amor que você tem por dentro é aquele que te joga para fora para te deixar quem você é, você se olhar no espelho, se amar. Não é uma faixa que caracteriza a mulher, e sim é o caráter. Como que você analisa hoje esse mundo que é onde a gente vê questão de feminicídio, questão de homens não respeitar mais a mulher? Como que você encara isso como mulher, não como Miss, mas como uma mulher cidadã montealtense? Eu acredito que devem ser tomadas muitas providências em relação a vários fatos, né, que acontecem com a gente todo dia.
E a questão do caráter é ao que é da pessoa. Então, as mulheres teriam que a gente já se posiciona, né? Como caso estamos aqui, a gente deveria se posicionar cada vez mais, principalmente aqui em Monte Alto, que a voz é ativa, a voz aqui eu acredito que todo mundo consegue tomar medidas protetivas contra esses tipos de fato. Carol, a Miss Imprensa não está aqui, mas você foi a Miss Imprensa. Vocês têm algum projeto em questão de alguma matéria especial? Nós que estamos envolvidos, tanto o E Agora, o E Agora tem muita audiência, o programa é demais, está crescendo também na audiência. Você tem alguma ideia de algum projeto para a Miss Imprensa, pautar alguma matéria especial para a nossa cidade? Por enquanto ainda não. Como que você falou muito de projeto social, a nossa Miss Imprensa, ela faz parte do... Você chegou a fazer uma matéria, não chegou? Eu acho que eu cheguei a fazer. A nossa Miss Imprensa, ela trabalha num projeto social lá no Osmar Luz. E então seria legal eu poder até levantar com ela essa pauta de fazer sobre o projeto que ela mesma trabalha, né? Sim. Então, assim, eu acho bem legal o projeto que ela idealiza lá com o pessoal da vila. Então, assim, poderia sim ser uma pauta para todo mundo conhecer, porque eu particularmente não conhecia até ela mencionar, né? Então, eu conhecia os básicos, né? Então, seria bem legal a gente poder dar engajamento ainda mais com esse tipo de projeto. Olha, falando sobre empoderamento, Miss Monte Alto, falando sobre mulheres... Eu sou presidente do grupo Protege, que é um grupo que apoia mulheres em tratamento de câncer. Eu acho que seria muito bacana também que vocês se unissem a ela, e a gente tem uns encontros muito especiais que ali a gente acabou perdendo umas entram lá, que tem aquela dificuldade, porque a mulher, isso me dá a liberdade de falar, porque você teve essa transição capilar. E muitas mulheres, às vezes, não aceitam ter que raspar a cabeça, usar peruca, usar turbante. Eu acho que também seria interessante, essa experiência que você tem nesse meio, também conscientizar essas mulheres. Olha quanta coisa boa que a gente vai trazer para vocês, não é? Sim. Eu acho que é gostoso falar sobre isso, sobre empoderamento, né? Eu já fui uma mulher careca. É verdade. Peraí, eu não cheguei a ficar careca, mas eu cortei o cabelo assim, ficou uns 3 dedos. Mas a nossa Miss Simpatia já foi uma mulher careca. Já fui uma mulher careca, eu raspei a minha cabeça, foi dia 28 de 2022, e dia 28 de janeiro de 2022, isso. E foi assim, eu estava em casa e simplesmente eu já estava com o cabelo curto, e eu decidi, por que não? E aí foi quando eu me vi só a capa. E, gente, o nosso cabelo... Parece que não, mas ele é o nosso acessório, ele é a nossa personalidade. E as mulheres hoje que tratam, né, da doença, eu sinto muito a dor delas, porque, gente, eu me vi muito assim, meu Deus, agora eu não tenho nada. E eu coloquei a minha cara em jogo, coloquei minha cara a tapa em jogo, e foi aí que, com certeza, durante o crescimento, gente, tomei vitamina para voltar a crescer. Foi bem legal, assim, mostrar essa minha face, mostrar pra quem eu sou de verdade. Qual que foi sua premiação, Miss Monte Alto? Eu vi ali que você tirou uma foto, muita coisa boa, hein? Ganhei bastante coisa. O que você ganhou? Conta pra nós. Nossa, vamos lá. Eu ganhei roupas, né? Ganhei da loja da Carol Magnal. Ganhei um prêmio em dinheiro, né? Ganhei, nossa, muita coisa. Dei jantar, almoço, café da manhã. Joias. Esse jantar será que vai ser com um companheiro ou não, no dia dos namorados? Não. Tá aguardando pra outra ocasião? É a Carol que vai agendar pra gente. Tá vindo surpresa. Olha. Companheiros à parte. Olha, eu sou muito feliz em receber essas meninas aqui que têm uma grande missão, não só de representar a mulher, mas também de representar a questão que eu sempre digo, da socialização, da solidariedade. Eu fico muito feliz quando eu vi, todas estavam muito bem preparadas, a postura, eu assisti, todas estavam lindas, tanto nos trajes de gala como de banho.
Eu já enfrentei muitas dificuldades em questão de banho de meninas que tinham vergonha, até que desistiram, colocavam saída de praia. E quando você sobe em cima de uma passarela, tem muitas meninas que gostariam de estar no lugar de vocês. Poderia ser uma loira, a gente poderia ser uma fofinha, porque olha, gente, que bacana, hoje está tendo até concurso da rainha do rodeio plus size, que sempre defendi, mas infelizmente eu me aposentei e preferi aí a comunicação. Então, independente se você do outro lado que participou e não ganhou, ano que vem entra com tudo, porque eu já tive meninas que ficou em último lugar, participou de concurso e ficou em primeiro. Então, eu acho que é esse sonho. Então, você como Miss, fala para as meninas, participem, você adquire novas experiências, conhece meninas novas, ganha prêmios, ganha abraços, ganha gratidão do público. Acho que isso é um presente assim único, né? Com certeza, eu acho que um dia antes, né, de acontecer o concurso, eu estava revivendo, né, lembrando de todo o processo. E assim, a amizade que a gente cria é incrível, é inexplicável. A experiência em si também, por mais que tinha os puxões de orelha, né, tem que ter, não tem como. Carol, tá? Mas assim, a gratidão que nós temos hoje pela Carol, até porque se não fosse essa iniciativa de continuar, eu não estaria aqui hoje, né? Então, todos que eu consegui conversar, que chegaram a mim e falaram, nossa, eu sempre quis participar. Nossa, gente, assim, vá, simplesmente vá. Depois que eu dei o primeiro passo, que eu me inscrevi, que o Val confirmou, né, a minha inscrição, aí eu falei, nossa, e agora, será? Eu fiquei, nossa, não sei se eu vou realmente mesmo. Só que, mesmo se não tivesse ganho, mesmo quem não ganhou das meninas que participou com a gente esse ano, ou até mesmo você que tem vontade de participar, mas tem medo de alguma coisa, vá pela experiência. A gente aprende muita coisa, a trajetória, assim, é inexplicável. Eu nem sabia que tinha tantos prêmios assim, a história das outras meninas também, né? Você aprende com muitas histórias, né? Nossa, troca muita experiência. Na minha época, quando eu participei, a gente era em 6, eu era a mais gordinha delas. Então, assim, eu ficava com muita insegurança. Eu falava assim, gente, né, como que eu vou desfilar com tanta menina magérrima? E eu olhava assim, não existe mais esse beauty. Não, exato, né? Aí eu falava assim, não, eu tenho que ser eu. Aí as pessoas, mas tipo assim, todo mundo falava depois que acabou o concurso, você só não ganhou porque você era mais gordinha. E, gente, esse é o meu corpo, não vai mudar. Então, se você quer participar, vá. Você tem que mostrar a sua beleza. Não é porque você é magra, que você é gorda, que você é isso, que você é aquilo, que você não pode participar. Gente, eu participei, eu ganhei Miss Imprensa 2024 e fiquei em 3º lugar. Olha aí. Então, assim, é uma experiência incrível. Eu tenho a amizade das meninas até hoje. Se não fosse por elas também, nada disso teria acontecido. Ainda no desfile da cidade que teve, acho que dia 18 do mês passado, a gente ficou conhecida como as meninas super poderosas, porque a gente tava cada uma com uma cor. E aí as crianças olhavam pra gente e falavam assim, nossa, mamãe, as princesas, sabe? Assim, é uma questão de gratidão. É uma questão de gratidão. Como eu falava para as meninas, vocês são assim, se vocês ganharem ou não, vocês já estão entre as 8 melhores daquele ano, de uma cidade de 50 mil habitantes. Isso vocês têm que se orgulhar muito de ser quem vocês são, independente do seu biotipo, do tipo de cabelo, da cor da pele. Gente, vá, é uma experiência incrível. A amizade que vocês fazem, assim, não paga. Eu não imaginaria que eu teria que representar, ser a força para essas meninas. E hoje a gente, que nem a Nath falou, se não fosse por isso, a gente nem estaria aqui representando o Miss. Isabelle, você teve algum momento que você falou, eu vou ter que desistir, tô com medo? Teve. E tem muito isso, né? Que eu sempre tive dificuldade com meus joelhos a manterem esticados. E quando eu vi a Laura desfilando bem, quando eu vi a Nathalie desfilando bem, gente, meu mundo caiu. Eu falei, gente, eu não vou estar nem em quinto. Mas conforme a Kellen foi dando os puxões de orelha, a Vitória me dando bastante feedback, porque eu gravei vídeos e mandei para as meninas para verem como tá a minha passarela. E devido ao feedback delas, eu pude evoluir super.
Então, contar com o apoio da Kelly, o apoio da Carol e as demais fez com que isso fosse maior do que o probleminha no meu joelho. Essa foi a minha motivação. Então, eu consigo. Foi quando eu treinei mais e consegui chegar aí à faixa de Miss Simpatia. E é isso que é empoderamento, puxão de orelha. Elas não sabiam desfilar. Então, assim, o que a gente tinha de base de desfile era o que a gente tinha dos nossos desfiles, Sim. né? Então a gente falava assim, ó, você tá com a mão muito travada, solta, que nem ela falou da questão do joelho, a gente ensinou ela como ela deixasse o joelho reto, como andar, fazer o famoso catwalk. Então, assim, é questão assim, aos poucos, você não vai mudar da noite pro dia, porque desde janeiro a gente tá vindo, a gente tava trabalhando nisso. Então, assim, não é da noite pro dia que isso acontece, né? É um processo. O processo é lento, mas no final sempre dá um resultado. Meninas, eu quero deixar aqui essa noite para vocês. O momento de ensinamento que eu tive foi em Catanduva, foi na realização de um Miss. E por isso que eu falo que a gente tem muito essa dificuldade, a gente tinha muito essa dificuldade, porque uma tem mais dinheiro, porque a outra tem um corpo mais bonito, uma tem um olho verde. Nós estamos falando sobre uma coletividade de mulheres, independente de como você for. E nesse concurso em Catanduva, a Miss que ganhou, ela foi coroada e no final ela chamou todas as candidatas e colocou a coroa dela na cabeça de cada uma para sentir a sensação de um momento de ser Miss. Eu acho que esse companheirismo, esse trabalho em equipe, Carol, que vocês tiveram, até tinha pessoas que falavam ali, né? Não, deixa o Val melhorar, mas não, vocês estiveram ali. Então, realmente, eu que vivi há 25 anos e o que vocês da organização fizeram em pouco tempo, em curto prazo, os parabéns assim, para ser para sempre mesmo, porque assim, está nas mãos de pessoas de confiança. Quando falou da Carol, eu tinha certeza que ela ia dominar muito bem, porque eu conheço ela, tem muito bom gosto, tem uma loja maravilhosa, né? Inclusive até cutuquei ela do desfile do Miss, do autismo, né? Ela falou, não, ela até se interessou, inclusive vocês podem estar sempre conosco aí. Nessa noite, nós recebemos aqui essas mulheres maravilhosas, lembrando que a Miss Imprensa, por questão de trabalho, não está presente, mas em uma outra oportunidade, com certeza, elas vão estar aqui. Eu quero falar para você, Miss Monte Alto, Miss Simpatia e a Carol, continue conquistando espaço na sociedade de uma forma de você ser simples, humilde. Aquela questão de eu falar, gente, de manhã quando eu vou para academia, tem um senhorzinho que eu passo e falo, bom dia, você fala, bom dia. Não precisa de mais nada. O mundo precisa de mais amor. Não é uma coroa, não é uma faixa que vai fazer você diferente dela, diferente da Carol e das outras que não ganharam. Você ganhou, ponto final. E você vai continuar sendo essa menina simples, porque eu já tinha até você no Facebook. Sim. Aí depois que eu fui ver, ela não, tô conhecendo agora, a Carol que eu já conheço há muito tempo. Então aproveite esse espaço para falar para as mulheres serem felizes do jeito que elas são. Se der um probleminha, que eu nem digo, às vezes tem um probleminha, a mulher faz um grande problemão, tem aquela espinha, aquele cabelo. Aproveite, porque a voz da Miss aí pode ajudar muitas mulheres em casa. Eu trabalhei no Unidade Básica de Saúde, né? Você falou sobre pessoas mais idosas. E assim, a gente vê às vezes a vaidade em mulheres mais novas, mas assim, nas mais idosas, elas são totalmente vaidosas, totalmente simpáticas. Então você assim tem que ter um cuidado para falar com elas. E realmente um bom dia pode tanto o bom dia dela na alegria mudar o seu dia, quanto o seu bom dia mudar o dia da pessoa também. E é realmente isso. Eu acho que não existe assim um defeito que você não, eu não posso participar porque eu tenho isso e eu não gosto, é um defeito em mim. Assim, não existe, não tem isso, é simplesmente você venceu a partir do momento que você tomou a iniciativa de participar do concurso. Então, quem precisar conversar, quem precisar de ajuda, pode chegar até nós estamos abertas a isso. É uma realização, é uma experiência incrível, então assim, vem que a gente ajuda, que a gente conversa e vai dar certo. Pode ficar tranquila que dá certo sim.
Seja você, sim. Seja você. É isso, totalmente. Isabelle, que você continue com essa simpatia que você conquistou as participantes. Obrigada. E outra coisa que eu digo para vocês, ou para as outras que vão entrar no que vem, nunca diga que você tem concorrentes. Participantes. É bem mais leve. E que você continue esbanjando essa simpatia por onde você passar. Que a gente vê, né? A simpatia dela é destacada. Não tem como. E continue com essa simplicidade mesmo, que você pode ter certeza. Que a gente conquista o nosso espaço do jeito que a gente é e não ser aquela coisa mecanizada. Sim. Carol, e olha que eu acho que agora vai ter uma sucessora minha. Ah, será, meu Deus? E vai estar em boas mãos. Né? Eu acho que o último, eu não me recordo qual foi o último que eu fiz, foi quando eu precisei colocar na balança, concurso ou a TV. Né? Porque hoje eu sou diretor, apresentador, eu administro com o pessoal da agência de Ribeirão, sou professor, sou palestrante. Então, assim, eu já fiz, a minha missão foi cumprida com as meninas, com milhões de crianças. E eu tenho certeza, Carol, que agora os concursos vão estar em boas mãos, não só o Miss, como outros. Se você precisar, por exemplo, de pegar concursos meus, que eu tenho autorização, que eu tenho a inscrição, eu te entrego, pode ter certeza que vai estar em boas mãos. Ainda mal tinha acabado o Miss, já veio mulheres perguntando onde fazia inscrição. Aí eu falava, gente, calma. É a questão da organização. Calma, isso a gente contribui. acabou de fazer um concurso, a gente tem que ver a melhora do Valtair primeiro, porque é ele que tomou a iniciativa, Sim. não fui eu. Mães também procurando sobre o Mini-Miss, né, que ano passado a gente teve. Vai ter esse ano, Carol? Vai muito da questão do Valtair, mas muito provável Existe uma que possibilidade. sim. Mas é sempre no final do ano, pra gente fechar também o ano com sempre chave de ouro. Mas assim, eu acho que tudo agora é questão de tempo, de saúde, que sempre vai ser a prioridade. Então a gente vai andando conforme for dando os leves passos, né? Mas essa organização de concurso, para mim foi uma experiência bem diferente. Eu já fazia, Porque ela vai continuar. eventos na faculdade, eu sei como que é difícil, mas isso nada impossibilita da gente continuar fazendo que os sonhos dos outros se tornem realidade. O meu já se tornou, deixei muita coisa de lado, mas a gente aprende que às vezes nem aquilo que a gente mais sonha é aquilo que a gente quer para nossa vida, né? Então, vamos ver aí com o que vai ser daqui para frente, se a gente dá continuidade em outros concursos. E hoje a Carol é uma grande empresária, viu, gente? Sim. Vocês podem pesquisar que ela trabalha com umas roupas lindas. Eu tenho a liberdade de falar, porque ela é parceira nossa, mas a Magnólias que não pode falar. O espaço é seu. A Magnolia Store teve a honra de presentear as meninas. Esses dias a gente também teve o nosso coquetel de lançamento da nova marca, o Olho d'Água, que já fez o maior sucesso. As meninas, assim, arrasaram nas escolhas dela. E quem gostar e quem se interessar, a nossa loja fica ali na Luiz Sestari 537, próximo à Casa da Lingerie. Pode chamar a gente no WhatsApp, no Instagram, que a gente vai ficar muito orgulhoso de poder vestir você e fazer a sua flor florescer, como a gente diz lá na loja. Gente, gratidão pela participação de vocês, pela companhia. Eu tenho certeza que com essa equipe muito bem preparada, elas vão ter aí grandes oportunidades. Meninas, vamos aproveitar e mandar um beijo para esse povo maravilhoso que eu amo. Um beijo. Tchau, gente. Boa semana para todos. Nós estamos de volta, estamos recebendo aqui esse nosso amigo que está fazendo muito sucesso. Nós estamos precisando muito de alegria e ele veio e nós vamos conhecer um pouquinho da história do Breno. Breno, seja muito bem-vindo, boa noite. João. Boa noite. Então quer dizer que você ganhou um presentão do Dia das Mães. Você nasceu depois do Dia das Mães, não é isso? É verdade. Um dia depois, às vezes cai no Dia das Mães, eventualmente, né? Você morou em 6 cidades. O que você adquiriu de conhecimento? Foi através dessa cidade também que você trouxe conteúdo para o YouTube? Como que foi? Conta para nós. Então, João, eu assim, a visão que eu tenho hoje é a seguinte. Durante um bom tempo, até, vamos dizer, praticamente pouco tempo atrás,
muitas pessoas, e eu mesmo, acabar acreditando que foi tudo uma grande salada, entendeu? Assim, nossa, primeiro eu nasci em Marília, morei alguns meses da minha vida, né, quando os meus pais eram juntos ainda, morei lá, aí com os meus pais eu morei em Paraguaçu Paulista, mas eu era bem pequeno, a maior parte da minha vida, tá, diga-se de passagem, né, é bom falar que eu morei em Monte Alto, a maior parte, então eu me considero, assim, Monte Altense, por mais que eu nasci em Marília, vivi minha maior parte da minha infância aqui, vamos dizer que uns 16 anos da minha vida foi aqui, né, eu tenho 24, mas aí eu também fiz 2 anos e meio de zootecnia no Paraná, voltei para cá, fiz 1 ano e meio de psicologia em Ribeirão Preto, e aí o pessoal fala, nossa, mas que loucura, eu mesmo parece que não via como se não se encaixasse, só que hoje eu enxergo que, pô, eu criei uma sociabilidade maior, vamos dizer. Eu não gosto de falar assim, me achando, mas criei uma sociabilidade que é um pouco, vamos dizer, acima da maioria dos meus amigos, assim, de vivência mesmo, sabe, de experiência, que parecia que era em vão, mas hoje eu vejo como se encaixa. Ô Breno, como que você elabora os seus conteúdos? E realmente você veio para trazer alegria, porque nós estamos num mundo onde as pessoas, elas são depressivas, as pessoas precisam ver um sorriso. Como que você monta o roteiro dos seus vídeos? Você levanta, viu alguma coisa na rua, viu alguma coisa na TV, assim, de imediato você tem que pegar o celular e gravar. É o puro suco do TDAH. Ah, é? É uma coisa assim, ó. Então, eu queria falar, João, na verdade, assim, eu tô em mais de uma plataforma, certo? No YouTube, eu comecei a streamar, né, fazer as live stream recente, antes era mais na Twitch. E o YouTube permite alcançar um público mais amplo, né? Na Twitch é mais a galerinha lá, os gamers, não só, mas tem que criar uma conta. O YouTube, qualquer pessoa, mesmo sem logar, acessa. Então é mais acessível. Mas, por conta... Tá meio diverso. Como eu tô indo para essa área do humor em geral, eu tava em São Paulo e não fiz lives. Então, o YouTube só entra quando faz lives e alguns shorts, né? Uns cortes que eu coloco. Então, acho que o principal canal que eu tenho mais, vamos dizer, público é o Instagram, que é os Reels do Instagram. Mas aí tá diverso, né? Quando eu tô em Monte Alto, eu faço mais lives. E aí, lá em São Paulo, eu participei daqueles programas, participei do Nobru, o Peixinho, a Júlia Puzzoli, o João Kleber. Só que não só do João Kleber ainda, mas eu fui no programa do João Kleber. Então, vai juntar tudo isso e criar cortes. Acho que é a intenção principal. O Breno está tendo um crescimento vertiginoso aí nas redes sociais. E você pode acompanhar ele. Ele é divertido, ele é do bem, ele é um amigo que está vindo para trazer realmente essa alegria para nós. Você já domina a questão de edição de vídeo, monetização, sobre essas questões? Porque a gente sempre fala, Breno. Inclusive, nós tivemos um bate-papo com 2 digital influencers, que não é questão de seguidores, mas sim de engajamento. Como que você está trabalhando isso com os seus trabalhos aí nas redes sociais? Olha, João, exatamente. Antes eu tinha uma visão mais assim, horizontal, né? Era uma coisa mais... eu não via tantos nuances, assim, os pontos que também importam nisso daí, nessa equação. E por exemplo, eu não tenho muitos seguidores. Por enquanto. Mas em um mês dobrou. Eu que era praticamente, eu que era 500, virou 800 e pouco, tá? E aí eu vejo os insights, eu vejo no Instagram, os insights. A maior parte do meu público é de fora, e todo dia tá ganhando um pouquinho de seguidores. E aí, assim, os contatos que eu tô fazendo, tem 3 programas que eu participei lá que ainda não saiu, mas vai sair, e eu tô bem animado. E a edição, vamos dizer, eu tô um pouco amador ainda, mas o CapCut Pro já assinei ali, alguns toques de quem já teve alguns vídeos até virais, falou, Breno, faz assim e tal. Às vezes é coisa que o teu conteúdo é bom, mas você precisa dar aquele estalo na edição. Sim. E tá melhorando. Breno, nós temos um público muito, muito especial, a gente está tendo bastante audiência no programa É Demais, então vamos entender melhor o Breno dentro do cenário de humor, como que é, por que nasceu esse nome, o pessoal vai saber agora, vamos lá. Então, João, o Canastra foi uma coisa assim, pode-se dizer aleatória, que um pai do meu amigo, né, o Leandrão Mariotto, pai do Gustavo, um dos meus melhores amigos, ele tem mania de dar apelido pros outros, assim, ele é engraçadão também, assim, dar um apelido pros outros, ele chamava de Canastra, não sei por quê. Tá, não sei, não tem uma lógica necessária, até pesquisei, disse que, canastrão, cara mentiroso e tal, mas não era nesse sentido, ele chamava de canastra, canastra, não sei o que e tal,
não lembro por quê. E aí eu tive uma ideia uma vez, porque eu brincava, às vezes eu brinco com a voz, eu faço umas questões de locução na brincadeira. E eu falei, nossa, se eu criasse tipo, um personagem, não tão fictício, mas né, uma certa liberdade ali de mudar um pouco assim da realidade, e vai ser o Canastra, deu um estalo na minha cabeça. Eu comecei a fazer uns vídeos, eu fazia mais sentido de cantadas e tal, eu fazia só Reels pro Instagram. Aí eu falei, não, talvez eu possa ter um alcance melhor se eu fizer algumas lives, produzir uns conteúdos diferentes. Aí agora começou as entrevistas, e aí começou, eu parei uma época, eu comecei, o pessoal falou, nossa, Bruno, mas tá legal esses conteúdos e tal, só que aí por conta que eu tinha mudado de cidade de novo, na época bobeira, eu desanimei, tava namorando, teve umas outras coisas, não que impeça, mas foi coisas pessoais que eu tinha dado uma desanimada, mas aí eu falei, não, preciso voltar, sabe, eu me fazia bem, mesmo que não der um engajamento, mas me fazia bem, é meio que, quase que uma terapia, quando eu tô lá mexendo e tal, pô, eu fico feliz, pelo menos divertir algumas pessoas. O que é marcante no seu personagem? Por exemplo, se a gente olhar para o William, ele tem aquele cabelinho meio branco. E como que a gente caracteriza o teu personagem nas redes sociais? Para a gente lembrar, o Canastra usa chapéu, usa um bracelete, enfim. Como que a gente vai conseguir sempre lembrar de você? Sim. Olha, João, assim, eu não sou um cara muito de ter a vergonha e tal, tanto é que eu fui na balada de chapéu. Mas assim, eu acho que o principal, como tem alguns ambientes, algumas, às vezes, baladas e tal, que às vezes nem permite muito, eu acho, entrar chapéu. E eu admito que algumas vezes, como eu tô começando em alguns lugares, eu ficava, todo mundo olhava demais. Aí, o principal é esse óculos de tiozão. Que inclusive, ele apareceu no E Agora, no jornalismo. Verdade, que esse é o óculos de tiozão aqui, ó. Essa é a marca registrada. Aqui. Antes era só o óculos de sol, mas também eu vou te falar, eu mexendo no computador no período mais da noite, ele é muito escuro, e às vezes até atrapalhava eu jogar, fazer alguma coisa. Então esse é o mesmo formato, eu achei que ficou legal. É aqueles óculos de R$8, que você compra em material de construção, aquelas lojas de EPI, de segurança. Aí você pega, coloca isso daqui, e eu geralmente, eu me visto assim em calça, né? Eu me visto de bota, tal, é o que eu gosto, então é um pouco da minha pessoa. Aí quando dá, eu coloco o chapéu. Então quer dizer que você gosta de rodeio? Eu gosto. Gosta? Só que esse chapéu ele é mais caricato, assim. Se eu pretendo comprar um outro chapéu para ir para rodeios, que aí é mais bonito. Esse daqui é de brincadeira. Ô Breno, por exemplo, assim, num rodeio, numa festa, você pretende fazer a criação de vídeos ali também? Porque eu acho que isso é bacana. Sim. Mudar de cenários, mudar assim, o conteúdo. Você tem essas ideias? Então, inclusive, tem vídeos agora no meu celular, tal, com áudios que eu estou aprendendo, né, casar vídeo e áudio, fazer umas edições legais, que eu entrevistei a rainha do rodeio de Jabuticabal, né, foi 3 dias antes de ontem. E aí depois eu entrevistei também um campeão da festa do peão de rodeio, um peão que foi campeão, e uma segurança lá, tá, um outro pessoal, e foi bem divertido, bem divertido. Ô Breno, um verdadeiro humorista, ou na verdade, ele se torna uma pessoa, você é um ser humano, sim, carente, tem aquele dia, João, eu não estou bem, mas eu preciso criar um vídeo. Como que você equilibra isso na sua vida? Aquele dia que você não está bem, mas você tem que fazer o vídeo para levar alegria para as pessoas. Eu acho que assim, a parte boa, né, de você mexer com a rede social é que sempre vai ter algum, tipo assim, graças a Deus, assim, né, terapia em dia, tal, todas as coisas. Difícil ter um dia que eu falo, nossa, não quero fazer conteúdo. Mas pode ter um dia que, pode acontecer de tudo, que eu tô, nossa, baladaço. Mas sempre tem alguma coisa no celular ali que eu posso, nem que seja editar, que fica meio que meio que um estoquezinho de conteúdo. Sim. Então, eu vou conseguir entregar todo dia. Mas pode ser que um dia ou outro, nossa, hoje não tá dando pra gravar. Às vezes, teve dia que eu tava, tipo, muito alérgico, tava minha resistência baixa, lá em São Paulo mesmo. Eu tava muito nariz entupido, falei, gente, hoje eu preciso... Aí eu consegui gravar mais no final da noite, assim, aí eu tomei uns remédios e tal, mas via de regra, questão de alegria, pra mim não é maçante eu gravar conteúdo pessoal, não é maçante, é uma coisa que eu me divirto. Porque é interessante a gente ressaltar aqui que é importante que a gente fique alimentando as nossas redes sociais para ganhar engajamento, né? Pois é. Nem que for um pequeno vídeo, normalmente tem um vídeo de 1 minuto que você acaba
pagando o alcance deles, acho que tem todo é. esse preparo. Mas agora nós vamos saber um pouquinho como que está sendo a sua rotina na capital, você está indo Certo. para as emissoras, está conhecendo os humoristas. Sim. Quem que é a tua referência? Tem algum? Olha, eu falo a verdade que eu não consumia tanto de verdade conteúdo, por exemplo, de humoristas stand-up. Um ou outro eu acompanhava um pouco mais, mas sempre tem. Eu não sou aquele cara que fala, nossa, eu estou estudando muito humor e consumindo muito. Não, às vezes eu falo o que vem na minha cabeça, mas tem alguns que eu gosto sim. Eu gosto bastante do Igor Guimarães. Não é tanto o meu estilo de humor. Eu ainda estou até aprendendo sobre nonsense, algum estilo de humor. Eu estou começando a ver que estudar agora. Eu só falo as bobeiras que vem na minha cabeça, lógico, passando por um filtro. Mas o Igor Guimarães eu gosto muito. Aquele que participou do Pânico lá, o Iguinho. Tem um rapaz que ele tem um humor bem doido assim também, que ele entrevista os outros, que eu me baseio, que é o Thiago Sentê. Thiago Sentê, que é o Iago, o nome dele, Iago Marques, acho que é Iago Marques. E, às vezes eu, querendo ou não, nas entrevistas, um pouco, eu lembro do pessoal do Pânico, né? Eu assisti o Pânico na TV, Pânico na Band. Eu me seguro um pouco mais, a galera era mais hardcore, mas eu eles assim, esse pessoal aí. O Breno, o que a gente vai encontrar ali no seu canal? A gente entra ali, a gente vai ver o Breno o quê? Cantando, dançando, contando piadas, porque o meu público vai te conhecer hoje, então vamos já preparar o público para chegar até lá. Então, eu acho que eu sei que tem a questão de nicho, subnicho, mas eu acho que agora eu estou obedecendo mais um nicho maior que é o do humor. Então eu estou testando estratégias. Não só estratégia, eu estou entregando conteúdo assim, a hora é corte da live, que é uma pegada mais assim, eu sendo mais eu, não que eu fique fingindo, mas às vezes quando você gravar um conteúdo é diferente, né? Você não está tão despojado, você não está trocando uma ideia. Então a live tem essa ideia de trazer mais, quem que é o Breno, o Canastra ali, mas no dia a dia, e também entrevista. Então, resumindo, eu estou gostando muito, continuo fazendo as lives, reagindo às coisas e tal, posto cortes e as entrevistas. As entrevistas está sendo muito legal, estou adorando. E qual o horário que a gente te encontra ali ao vivo? Ao vivo, tá sendo aí, por enquanto, de terça ali. É no Instagram ou no YouTube? No YouTube e na Twitch. No YouTube e na Twitch, de terça ali a sexta, por volta das 7h30, ali, 8 horas. Quero baixar ali, se possível, para 7 horas, mas em torno de 7h30 ali. Ô Breno, por que você deu um descanso na faculdade de psicologia, de veterinária? Não era isso que você queria? Você pretende retornar? Olha, então, João, eu pretendo ter curso superior. Eu sei que não é isso necessariamente que traz sucesso para uma pessoa, mas eu pretendo ter uma formação. Se for juntar os 2 anos e meio de zootecnia e 1 ano e meio de psicologia, daria um curso, mas não tenho um diploma. Mas assim, por quê? Eu parei zootecnia para começar a psicologia 3 anos atrás. Aí eu gostava, mas eu vi que não era que eu queria atuar. Eu gosto mesmo desse ramo mais rural, tenho o meu cavalo lá, eu gosto de lidar bastante com isso. Aí eu voltei. Aí eu não ia parar, mas aí eu acabei vindo para cá trabalhar com meu pai, né? Acabou precisando um pouco. Aí as coisas estavam meio desalinhadas. Eu falei, não, por enquanto eu vou trancar. Mas eu pretendo voltar a fazer faculdade. Se isso der, agora no ramo do humor aí, do entretenimento, se as coisas fluírem como eu imagino, não vai ser por agora. Mas ali, coisa que mais para frente, 2 aninhos eu termino ali a disciplina, fiz mais da metade da faculdade. Me dedicava também, mesmo quando eu acabei parando, mas eu sempre fui dedicado lá na faculdade, fazia estágio, caramba, 4. Foi Breno, por isso. nós estamos falando aqui sobre comunicação, inclusive você tem uma voz bem marcante de representador mesmo, aquela voz que você gosta de ouvir. E a gente sabe, eu que lido há muito tempo com a mídia, nós sabemos que temos as pessoas que fazem uma crítica construtiva. Como que você vai lidar com essas críticas? Olha, Breno, você precisa melhorar ali, não estava legal, e a gente precisa disso. E você sabe que você está preparado para enfrentar tudo isso na mídia que você está vivendo hoje. Com certeza. Não, crítica construtiva eu até peço, assim, em direcionamento dos meus amigos, pessoal ali, os colegas e tudo mais. Quem eu sei que realmente se importa comigo.
Mas os haters aí, eu penso assim, uma coisa que eu falo também. A galera acha, não, Breno, você é bem-humorado, você é amiga de todo mundo. Não, eu não sou amigo de todo mundo. Eu faço para divertir o público e tal, mas não é todo mundo que eu percebo muito bem, com facilidade. O pessoal acha que eu sou muito inocente, mas eu percebo bem as pessoas mal intencionadas. Eu costumo perceber fácil. Então eu já filtro ali, tá legal, isso aí não fico debatendo um pouco. Mas, e seus amigos aceitaram, inclusive, eles estão ao seu lado, eles estão ali, às vezes, até para dar uma ideia. Eu acho que essa corrente aí de você criar uma boa comunicação com seus amigos. Sim. Só que, Breno, você se vendo nos vídeos, certo. O que você acha ainda que precisa melhorar? O que você precisa buscar para trazer para você de diferencial ali? Porque quando a gente assiste um vídeo, a gente gosta, a gente volta de novo. Sim. Eu acho que é o seguinte, eu entendo que as questões de criação de conteúdo, ainda mais no Instagram, esses vídeos curtos, a gente tem que usar da neurociência, né? Que é usar dopamina barata e tudo mais, que infelizmente às vezes acaba até indo um pouco contra o que eu gosto, porque em alguns momentos a gente tem que comprimir algumas coisas que seriam legais, que aí também, inclusive, eu não comecei ainda, mas eu vou pegar esses vídeos, essas entrevistas curtas que eu fiz, juntar e colocar no YouTube, que o YouTube já é uma pegada mais assim, no YouTube tem podcast, no YouTube tem coisas mais compridas, que não precisa ter aquele estímulo ali a todo momento, pode ser algo mais extenso. Inclusive o Thiago Sente, que é o Iago, né? O Iago Marques é um cara que eu acompanho, ele coloca como se fosse um vlog das entrevistas dele, todas editadas, lógico, né? Não fica deixando ponta muito solta, mas dá tipo assim, meia hora. É pegar melhor o time, né? Os ganchos de cortes, porque não é por nada, eu sei que pelo feedback de pessoas que eu confio e outras pessoas de fora, o meu conteúdo está se tornando cada vez mais interessante. Eu estou pegando o nicho, o que eu faço melhor, estou gostando da entrevista, e aí pegar alguns ganchos, a edição, até o jeito que você renderiza o vídeo para passar para uma plataforma, para outra. E é isso. Às vezes oportunidades, um lugar interessante. Eu acho que uma hora ou outra vai surgir, ainda talvez não surgiu tanto, mas alguma pérola viral, aí já logo menos vai dar, certeza. Esse mundo do estrelado, a gente sabe que a gente conquista o público pela humildade. Inclusive, a gente percebe que você tem essa humildade, é isso que você vai conquistar o público. Não adianta você ter um grande talento se você não souber respeitar o seu público, que você vai entregar, e você está no caminho certo. Nós vamos ouvir falar muito de você, e eu te falo assim, de coração. A gente vai subir a escada da vida devagar. Sim. Não queira subir ela rápida, como muitas pessoas fazem. Então, que você continue trazendo essa alegria, principalmente no mundo, que você sabe que o Brasil é o primeiro mundo que pessoas com depressão. Então, isso, você ali assistir o Breno, assistir o Canastra, a sua vida vai mudar. E, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade de conhecer esse novo humorista da cidade de Monte Alto. Sim, eu posso só falar uma coisinha antes de... O espaço é seu. Eu queria dizer o seguinte, uma parte que acho que é importante ressaltar. Inclusive isso para pessoas aí que estão pensando em criar conteúdo. Bom, ainda não cheguei onde eu gostaria ainda, mas eu sei que... Você está chegando. Graças a Deus está dando certo. Estou frequentando e acontecendo coisas que eu nem imaginei que eu ia participar. Mas assim, cara, você tem vontade, né? Vai lá e faz. Porque eu sei que não é às vezes na maldade, mas eu percebo que nós aqui, a galera do interior, tem uma dificuldade de se visualizar, muitas vezes, em um cenário maior, certo? Às vezes não é nem por maldade, mas, você não se imagina, eu vou lá e participar de tal programa e tal. Principalmente pelo fato, eu percebo, precisar de maior, o pessoal liga menos, e aqui, principalmente pelo fato de todo mundo saber, se acontecer um negócio ali, a vizinha, daí 2 horas já tá sabendo. Então, a galera se prende, mas, cara, nem pensa nisso, vai atrás se você tem vontade, não liga tanto o julgamento dos outros, lógico, se você fazendo algo certo. E, assim, eu entendo, tem o algoritmo, tem as questões de dopamina barata, mas não se venda tanto por isso. Eu prefiro ter um tempo mais devagar, né, e seguir o meu ritmo ali. Lógico, tem coisas que a gente faz um pouco, isso daqui talvez não é tanto que eu gostaria, mas vai dar uma engajada? Ok. Mas tem gente que se vende total, faz um conteúdo totalmente, às vezes, viral, mas se for ver não é tão interessante, não é uma pegada que assim, que a pessoa não está sentindo um real prazer em fazer aquilo. Então, uma coisa tudo que eu estou fazendo no meu canal, ali nas redes, eu estou realmente curtindo muito e fazendo de coração. É a alegria que nós vamos ter constantemente no nosso dia a dia, que você precisar do programa, do Jornal E Agora. E a gente, assim, a gente começou o programa
com alcance tinha, vamos supor, 30, 40. Hoje a gente, por exemplo, chegando a 250 pessoas assistindo. Olha só. Então a gente está no caminho certo e por isso que nós trazemos pessoas do bem como você. Que Deus te abençoe. Amém, pode ter certeza que nós vamos estar te acompanhando lá. E a gente vai ouvir falar muito desse Breno que é o Canastra. Tomara. Então até a próxima, se Deus quiser.